Nós vamos só recapitular o que já falamos e depois falar um assunto novo sobre isso. Então nós entendemos que graça é o favor imerecido de Deus. É dar a quem não merece. Isso é a graça. Jesus nunca pregou nem ensinou sobre graça. Ele nunca falou sobre o assunto, nem antes da igreja primitiva, antes das cartas do Novo Testamento, e nem depois. No Apocalipse, por exemplo, você não vê Jesus falando de graça para as 7 igrejas. As 7 igrejas, ele não trata do assunto da graça. Quem fala de graça no Apocalipse é João, na saudação, graça seja convosco. E no final, graça seja convosco, só. Não tem ensino sobre graça vindo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele era a graça encarnada. E assim como ele, a Igreja Universal procura fazer isso, ser a graça na prática, a graça prática. Muito bem. Por que Paulo, então, falou tanto sobre graça? Por que ele focou nisso em alguns lugares? Por causa do conflito na igreja primitiva, em alguns lugares, onde os judaizantes, judeus convertidos na sua maioria, queriam que os gentios guardassem a lei. Por isso que, toda vez que Paulo falava sobre graça, ele também falava da lei, porque era um contraste. O problema era, vocês gentios, se quiserem ser salvos, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Então, Paulo tinha que falar da graça e sempre contrastar com a lei. E isso ele falou em pontos específicos, em lugares específicos onde isso era uma ameaça, né? O assunto da graça era uma ameaça, e foi uma ameaça principalmente em Roma, onde havia os gentios, romanos e gente de todo o império, mas também havia muitos judeus. Você vê que lá na carta aos Romanos ele fala de comida sacrificada aos ídolos, ele fala de guardar o sábado, que para uns todo dia é igual, para outros um dia é diferente. Então, ele está tratando desse assunto, porque lá havia também essa tentativa de judaizar os gentios. E na Galácia, especialmente na Antioquia, que foi quando estourou esse primeiro problema, e Paulo foi lá a Jerusalém e tal, buscar cartas dos apóstolos, porque os judeus estavam tentando impor circuncisão, guardar o sábado e todas as coisas da lei de Moisés. Muito bem. Então, quando a gente olha de uma visão geral, você entende o seguinte: Paulo falou sobre graça principalmente nessas 2 cartas, Romanos e Gálatas, aos Romanos e aos Gálatas. Se você olha só esses 2 livros, se você pega a Bíblia e você olha só, você estuda Romanos e Gálatas, então o que é que você vai pensar? Você vai pensar, bom, esse assunto da graça é para todo mundo, é para ser pregado geral. Mas nem Paulo fez isso. Ele tratou desse assunto onde o assunto era pertinente, nesses 2 lugares. E por isso que é preciso ter visão, porque, por exemplo, vamos imaginar aqui, século 21, hoje, se Paulo estivesse aqui hoje, no Brasil, se Paulo tivesse à frente do trabalho cristão no Brasil, no século 21, ele iria pregar sobre graça? Ele ia falar de lei e graça? Ele ia falar de assuntos pertinentes à situação atual do Brasil, espiritualmente falando. Como ele falava nas suas cartas. Em Coríntios ele teve um discurso, para os Efésios ele teve outro discurso, e assim por diante. Então ele trataria do assunto mais necessário ao momento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se Paulo estivesse aqui hoje,
ele combateria o quê? Ele combateria a idolatria, ele trabalharia contra a idolatria, ele combateria as divisões nas igrejas, falando dos evangélicos, as divisões, as dissensões, as facções dentro da igreja, a apostasia. Ele trabalharia contra a apostasia, ele trabalharia hoje certamente contra a inclinação para as riquezas entre os evangélicos, entre os chamados cristãos, combateria os falsos apóstolos e assim por diante. É importante que a gente tenha uma visão do alto. Você tem que ter entendimento, quando a gente trata da palavra de Deus, a gente tem que ter um entendimento, uma visão geral. Você não pode ler a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia assim. Gálatas e Romanos. Não, a gente tem que ler a Bíblia uma visão geral. O que é que o Espírito está falando? O que estava acontecendo na época? Essa questão da visão geral, que é o assunto de hoje, que eu quero falar, esse é um grande perigo. O Bispo Macedo fala desde sempre, nas nossas reuniões, quando ele está reunido com a gente, ele sempre fala do perigo de perder a visão. Você pode até perder sua salvação, se você perder a visão. Porque quem perde a visão, fica cego, então pode ser levado para qualquer lugar, pode cair num buraco. Espiritualmente falando, você perde a visão, você provavelmente vai perder a salvação. Então, há um perigo em perder a visão. O que é perder a visão? O que é você ter uma visão macro e a visão micro? Eu vou mostrar aqui, vou dar uma ilustração para você. Olha só, olha esse desenho aqui. O que você acha que é esse desenho? Vamos lá. Alguém dá sugestão aí. O que você acha que é esse desenho? Vai falando aí. Hã? Um galo? Coroa. E o prêmio vai para... É um galo. Não é? Muito bem. E agora? Quem são essas pessoas aí assistindo o galo da janela? Não são pessoas, são crianças. Estão subindo numa banqueta ali, um menino e uma menina. Onde você acha que eles estão? Parece que estão numa casa. E atrás tem um quintal com alguns animais. Espera aí, não é uma casa só, parece mais uma fazenda, não é? E agora? Não é nem galo, nem casa, nem criança, nem fazenda. É um brinquedo e uma menina arrumando e brincando ali na sala dela. Bom, o que isso nos ensina? Você vê a visão geral muda completamente. Quando você olha no micro, você não entende tudo. Mas quando você olha no geral, você tem uma visão da realidade. Então, quem olha só isso aqui, pensa uma coisa. Mas quem vê o geral, entende a realidade. E a mesma coisa é assim quando você olha para Romanos e Gálatas. Você só vê a crista do galo. E por isso, por essa ilustração aí, você entende que a visão da palavra de Deus é muito importante. Ter entendimento da palavra é muito importante. E não só conhecimento da palavra. Então, quando a gente fala o perigo da falta de visão, novamente, se a gente olha só quando Paulo foca o assunto da graça lá em Romanos e Gálatas, a gente acha que esse assunto é para ser pregado em toda a igreja e se tornar uma doutrina generalizada na igreja.
A gente tem que falar sobre isso e nada mais. Mas, quando a gente olha de cima, quando você olha de cima e você entende o contexto histórico em que Paulo falou aquilo, você entende a época, as circunstâncias que estavam acontecendo na igreja, naqueles lugares, você entende qual era o público-alvo daquelas cartas. Você dá uma olhada nas outras cartas de Paulo, dá uma olhada no que Jesus ensinou, no que o Apocalipse fala, no que o Velho Testamento fala. Então, quando você dá uma olhada do alto, uma visão geral, você entende, então havia um porquê, havia uma razão, um tempo, um lugar para aquilo ser falado.